aqui a notícia chega completa e antes. Fomos acionados aí pelas equipes por volta das 8h30 da manhã, dizendo que um popular havia encontrado o carro até então desaparecido da modelo Aline Furlan, da cidade de Santa Bárbara. Rapidamente fomos até o local e nos deparamos aí realmente com um veículo que estava no meio do mato. Olha, totalmente escondido, viu, gente? No meio de uma fenda. Eu já vou explicar depois, a gente vai comentar, você vai participar, dando sua opinião também. Vamos para a matéria. Aqui a notícia chega antes e completa, vai. 11 horas dessa manhã de domingo, nós estamos no local onde de fato aí, né, aconteceu o acidente da modelo Aline de Santa Bárbara. A gente vai precisar Maria mostrar agora. Ali em cima é a pista SP-304, quilômetro 147. A gente vê muitas pessoas paradas, né? Que consta aí é que o veículo, ele perdeu o controle naquela parte de cima, veio caindo até uma vala e ele foi aí totalmente coberto, né, por mato, árvore. E o que consta é que o veículo ele foi achado essa manhã por um rapaz que é morador aqui. Tem um pequeno vilarejo, pedi para Maria mostrar. E os meninos eles vieram aqui para pescar e acabaram entrando ali naquele local e se depararam com o veículo de ponta cabeça. Nesse momento, a gente acompanha aí o trabalho da perícia, juntamente aí com as equipes do DER e a Polícia Rodoviária, para fazer o resgate do corpo. Então, nesse momento, estou fazendo o resgate do corpo. O veículo aí bate a cor de fato, né? A placa também. E lá dentro tem um corpo de uma mulher já em decomposição. Nesse momento, então, tantas as equipes aqui do Grupo Unidas Abil no local, fazendo aí a retirada do corpo. Provavelmente ainda hoje o veículo vai ser retirado daqui. Nesse momento chega aqui no local familiares e amigos também da modelo, né? O caso que deu quase 2 semanas aí, mais de 2 semanas aliás, né, da procura, mais de 2 semanas da procura dessa modelo, tudo leva a crer que agora, né, o mistério chega ao fim aí. De fato, a modelo se envolveu num acidente aqui no quilômetro 147 e veio a falecer no local, como a gente pode acompanhar aí, né? Quer dizer, quase 15 dias depois, o carro foi encontrado então por moradores aqui desse vilarejo, que acionaram aí a Polícia Militar, que está nesse momento no local aí, fazendo a retirada do corpo. A gente vai continuar por aqui. Pelas circunstâncias aqui que vocês próprios estão testemunhando, tudo leva a crer que seja um acidente de trânsito. Isso será melhor apurado dentro do inquérito policial, que já encontra-se em andamento na Delegacia de Investigações Gerais de Piracicaba. Quanto à causa-mortes também, a palavra final fica para a prova técnica, que é o médico legista. Mas, na nossa visão, esse é um caso que é um acidente de trânsito que será confirmado com as provas técnicas, ou seja, as provas periciais. Tudo leva a crer que seja na noite que ela saiu de Piracicaba e foi visto pela última vez na cachaçaria e que estava retornando para Santa Bárbara, onde é a sua residência. Olha, são hipóteses que serão apuradas dentro do inquérito policial. Agora, jogar o carro de lá da pista e cair nessas circunstâncias que ela está aqui, pouco provável. Então tudo leva a crer nesse primeiro momento e que seja realmente um acidente de trânsito e que ocorreu na noite que ela saiu de Piracicaba. Agora, pela localização do veículo aí, como o senhor falou, leva a crer que foi acidente de fato da pista aqui de cima. Provavelmente não há nenhuma hipótese aí dela estava com alguém, ele sozinha mesmo, é isso? É um corpo só dentro do veículo, um corpo sob o veículo, melhor dizendo, embaixo do veículo. Não se sabe se ela estava usando cinto ou não. E pela distância que o carro está, ele deve ter descido rolando de lá de cima da pista para chegar nesse local de difícil acesso, motivo pelo qual o Águia não conseguiu visualizar. Veja, tudo isso será objeto ainda da
de uma final conclusão, né? Por isso que tem um inquérito em andamento e é dentro desse procedimento de polícia judiciária que serão apurados todos os fatos. Nesse momento, a nossa impressão é que 99,9% trata-se de um acidente de trânsito, mas agora a prova pericial, como eu já disse anteriormente, é que vai finalizar com um laudo necroscópico e também a polícia técnico-científica fazendo todo o levantamento de campo. A gente trabalhava com essa possibilidade, tanto é que, atendendo nossa solicitação, o Águia de Piracicaba fez alguns voos, só que infelizmente o local é de difícil acesso e não tivemos êxito nessa localização quando daqueles sobrevoos. Causa-morte a gente tem quanto tempo aí para ser divulgado? O perito acredita que em 30 dias ele divulga o laudo definitivo com a causa-morte. Nesse momento o veículo da Bio então leva o carro aí da vítima, né, a modelo Aline de Santa Bárbara. A Bio está levando o corpo. Desse lado aqui a gente tem o veículo então, a gente pode acompanhar. Fica devagar aqui que o descida é complicado. A gente pode acompanhar o veículo então. Esse é o veículo que estava desaparecido. Totalmente destruído, tanto a parte traseira, vocês estão acompanhando agora nas imagens, como a parte dianteira também, totalmente destruída, né? Segundo aí o delegado, o corpo da modelo estava fora do veículo, estava sob o veículo, né? Deu muito trabalho aí para a retirada. A gente pode confirmar aqui, vou pedir para a Maria aproximar. A gente pode ver a placa do veículo aí que identifica, Maria. E aí constatando realmente se tratava do veículo, tá aqui, ó. A placa do veículo aí. Esse veículo estava desaparecido aproximadamente aí mais de 10 dias, né? O desespero da família a tentar encontrar a modelo. E nessa manhã, moradores locais aqui, né? Acabaram encontrando aí parte do para-choque na parte de cima. E aí os garotos desceram e encontraram o veículo aí de cabeça para baixo. Já visto a posição do veículo, com muito mato, isso dificultou também o Águia, a visualização do Águia, que passou pelo local aqui por vezes, mas não deu para visualizar porque estava realmente dentro desse mato. O veículo agora foi retirado, né? Vai ser levado aí para a perícia, como o delegado falou, em torno de 30 dias, vai sair o laudo causa-morte aí da modelo, então a modelo Aline. A princípio aí é um conforto para a família, né? Acabou encontrando a menina, né? Encontrando aí a modelo. E agora vai ser a investigação vai continuar para saber o que de fato aconteceu, né? Totalmente destruído aí, né? Vou conversar agora com o morador esse que visualizou o veículo. Hoje, por volta das 11 horas da manhã, ele visualizou o veículo e acabou acionando aí as viaturas da DER, aqui da SP-304. Conversar então com o morador para saber como é que ele conseguiu encontrar o veículo. Conversar agora com o seu Nelson Domingos. O senhor é morador aqui? Sou, moro aqui. E o senhor é morador aqui dessas casas que a gente está vendo aqui em Alcântara? O meu irmão mora aqui nessa casa aqui, eu moro na outra que tem pra cima aqui. E o senhor que encontrou o veículo? Fui eu e os dois moleques meus. Nós saímos de casa lá e viemos ali ver aquele aterro ali que foi feito a semana passada, mais ou menos, um mês atrás. E quando nós vinhamos voltando, eu avistei o carro ali, mas pra mim era um papel de alumínio que tava lá. Que tava bem coberto, né? Daí eu peguei e falei pros moleques, falei, deve ser um carro que tá lá, vamos lá ver. Aí pegamos de cima aqui pra ver, vimos o carro aí. Era de fato o carro aí. O senhor viu dentro? O senhor chegou a olhar dentro também? Não, eu coloquei a mão lá do lado lá para tentar abrir, para ver se tinha alguém lá, mas não consegui abrir. Aí eu peguei, daí o meu irmão veio, ele veio,
Daí ele comunicou com o rapaz, como é que chama? Aquele do socorro ali. O socorro do DER, né? Daí ele veio com a caminhonete aí, daí foi que ele comunicou com a polícia, foi chegando. Agora, o senhor, como morador, o senhor escutou barulho nenhum no dia do acidente, não ouviu nada? Não, é que eu moro lá pra cima, eu moro uns 2 quilômetros lá pra cima. Eu passei por uma coincidência, que nós viemos olhar o aterro ali. E acabou encontrando aí o veículo. Aí o morador, então, ele que acionou, né? Acabou acionando aí as equipes do DER para chegar até o local aqui. De fato, é o carro aí da Modelo, o carro com placa de Santa Bárbara, da Lili, que está naquele local, está sendo retirado nesse momento. Bom, vou conversar com o Júlio, ele que é da DER, né? Que faz o patrulhamento aqui na estrada 304. Bom, Júlio, por volta de que horas aí você começa a trabalhar que horas aqui na estrada? Eu entro às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Quanto tempo você trabalha aqui na SP? Trabalho há 8 meses. 8 meses. E aí você foi parado pelo morador aí que fez sinal na estrada? Fez sinal na rodovia para me encostar, que tem um veículo acidentado no barranco aqui. Daí descendo, eu peguei a placa e passei para a Polícia Militar Rodoviária e eles constataram que era o carro da Modelo. Carro da Modelo. Isso. Agora, o tempo que você trabalha aqui na estrada, SP, bom, na estrada acontece vários acidentes. Aqui é um local comum de se acontecer acidente? Não é muito comum. Ainda mais quando não está período de chuva, não é muito comum. Quer dizer, uma estrada mais ok, né? Aqui por ser uma reta, não tem muito perigo. Agora, o guincho da DER está fazendo a operação de retirada do veículo, né? O corpo da Modelo estava debaixo aí do veículo. Isso, debaixo do veículo ele estava. Pela sua experiência aí, o tanto de distância que a gente tem, ela veio aí capotar várias vezes. Isso, deve ter capotado algumas vezes, ser voado o barranco e capotado pelo menos umas 4 vezes até cair no buraco lá. Agora trabalho para retirar o carro do buraco aí. Isso, agora já foi retirado, agora é só levar para o pátio da Polícia Militar Rodoviária aqui de Piracicaba e eles vão dar continuidade no processo. Olha, gente, então tem algumas coisas aqui que a gente pergunta, né? Que a indagação que chega também para nós, até para mim, para Maria, que esteve no local também, a gente passa a fazer, com toda certeza, algumas perguntas, né? Bom, segundo o delegado, 99,9% que trata-se do acidente, né? Não que ele vai descartar qualquer hipótese, ele vai continuar a investigação, 30 dias saiu o laudo, mas 99% que se trata do acidente. No local, o que eu pude reparar? Primeiro, né, o pessoal está escrevendo um monte de coisa aí, estão dizendo uma série de levantes, né? O acesso é muito difícil. O acesso para o guincho chegar ali, deu um trabalho tremendo, gente. O guincho chegar até próximo do veículo. Então, eu acho que praticamente descartado uma possibilidade do carro ter sido jogado naquele local, né? Já visto que esse carro ele estaria transitando aí pela estrada, chamaria atenção, depois entraria naquele trecho, chamaria atenção também, e para chegar até esse local, 2 guinchos fazendo o trabalho para poder chegar até esse local. Queria que você parasse a imagem, abre a imagem inteira. Segundo, o pessoal falou, como é que ninguém viu? Gente, dá uma olhada como é que estava o carro. E aí, porque quase ninguém tem essa imagem, viu, gente? Volta um pouquinho para cá. Deixa eu falar, quase ninguém tem, porque eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, eu a Maria chegar, descer o morro para chegar lá perto do veículo. Depois das imagens que tem aí, as outras emissoras, as grandes emissoras, tem imagem até do pátio, né? Hoje eu estava vendo aí numa das emissoras, estava mostrando a imagem do pátio, o apresentador falava assim, não, como é que o carro ninguém viu? Ele não viu a imagem que eu vi essa imagem aqui, ó, totalmente coberto. E aqui nós estamos próximos. Então, o carro... Não, e aí ele já estava lá embaixo, então o mato já tinha sido tirado um pouco. Já tinha tirado, né, um pouco de mato para poder visualizar o carro, para o pessoal colocar... Já estava com os cabos de aço aqui para puxar o carro para cima. O corpo da Modelo estava embaixo do veículo. Mas aqui já tinha aberto um pouco para puxar o carro. Então, o que aconteceu? O senhor que está assistindo o programa agora para entender... Muitas pessoas conversaram comigo no sábado, no domingo, escreveram para mim. Eu, com o maior prazer, eu respondi as pessoas, as perguntas, né? Então, vou abrir o espaço aqui também para você participar. O local é uma descida. Quem conhece, ele tem um pesqueiro, né? É uma descida forte, ali de uns 60 metros. Esse carro, ele decolou. A parte mais amassada desse veículo é a parte traseira, não é a dianteira. Já visto, então, que provavelmente isso vai ser analisado pelos peritos, não sou perito, mas o que eu percebi que a frente não estava tanto amassada. A traseira, sim, muito amassada. Então, esse veículo, provavelmente, depois que ele caiu, ele fez isso aqui, ó, e veio bater primeiro com a traseira. Tá vendo aqui? A frente está bem danificada, né? Que é esse lado, a frente, ó. Mas olha como é que está a traseira, gente.
Olha o estado que ficou a traseira. Se tratando de um Corolla, né? Um Toyota, a traseira é comprida, amassou completamente. Então tudo leva a crer, não foi analisado ainda, não é oficial, mas pode sim ele ter batido primeiro a traseira. Para ele ter batido primeiro a traseira, ele pegou um percurso longo no ar, né? Para ele fazer esse giro aqui. Ele não desceu o barranco aqui. Descesse o barranco aqui, ele ia capotar, né? Então provavelmente ele pegou um percurso longo e capotou no ar, vindo colidir primeiro a traseira, que ao meu ver foi um impacto mais forte. Olha como é que ficou a traseira aqui, gente. Tá vendo? Essa é a traseira. Olha o estado que ficou a traseira. Põe a traseira, isso. Põe aquela imagem que estava, por favor. Tá vendo aí, ó? Olha como é que ficou a traseira, ó. Destruída. A frente também ficou amassada. Então esse carro ele capotou. A distância que ele estava, além de ter caído no morro, ele ficou longe, não ficou próximo. Tem imagem de cima? Põe imagem de cima para a gente mostrar aqui. Da imagem de cima, ele está bem longe. Não é que ele capotou e caiu aqui, a 2 metros, 5 metros, 10 metros. Ele caiu bem longe da estrada. Então ele pegou na caída, ele foi parar longe. E além de ter parado longe, no meio do mato, ele caiu numa erosão. Vocês estão vendo aqui? Onde estão as pessoas? Agora eu estava em cima do barranco aqui. Está lá embaixo as pessoas. E ainda não é essa imagem, a imagem de cima total, a imagem que eu veio da pista, viu, Mônica? Foi a imagem que eu veio da pista, que eu veio andando. Dá para perceber bem. Além de ter capotado esse morro abaixo, ele foi cair, gente, dá uma olhada. Ele foi cair dentro, aí vai dar para ver bem, ó, dentro de uma erosão. O GC atrapalha um pouquinho. Ó, para aí. Lá embaixo no Taquilinguincho tem uma erosão, tem uma fenda de uns 2 metros. Abre a imagem aqui que eu vou mostrar. Aqui, ó, ele tem uma fenda que praticamente encaixou o carro aqui dentro. E essa fenda, que é uma erosão, estava com mato. Então, quando ele caiu aqui, o mato abafou e o outro mato veio por cima. Então, provavelmente isso dificultou a visualização dos moradores daqui, ó, que entrou no buraco, realmente estava aqui. Ele não estava aqui o carro, né? A primeira imagem que a gente tem, ele está dentro desse... Aqui é uma erosão tremenda, mas tá vendo com o mato alto? Ele caiu nesse mato aqui e foi parar dentro dessa erosão. Então, a visualização daqui é praticamente impossível, ou do Águia. O que chamou a atenção do rapaz, do menino, vocês viram aí que o pai estava contando, é que ele passou na estrada e olhando ali para baixo, ele viu um pedaço do para-choque. Isso chamou a atenção, ele desceu lá, né? Menino curioso, desceu rapidinho, quando chegou lá embaixo, daí ele visualizou o carro. Chamou o pai dele, pai, tem um carro aqui. E aí foi que o pai foi, tentou abrir a porta, não conseguiu, viu o veículo, né? E aí foi a decorrente da matéria que a gente assistiu. Então, tudo leva a crer aí que, na verdade, o que aconteceu foi realmente um acidente. Alguns falaram, saiu vinculado em alguns jornais aí, que o velocímetro estava marcando 60 km por hora. Ele foi travado a 60 km por hora. Pode ter acontecido um mal súbito com ela, né, com a modelo. Ela pode ter, desde dormido, ter tido algum problema cardíaco. Sabe, isso vai ser analisado pela perícia. Olha, é a marca certinho de onde o carro saiu. O carro saiu daqui, ó. Pode soltar, Mônica. O carro saiu daqui, tá vendo que tá abaixado? Ó? Eu fui filmar lá em cima. Eu achei justamente onde o veículo passou. As pessoas, inclusive, estão perguntando sobre isso. Vocês estão vendo aqui? Então, aqui também é uma das visualizações aí que você vê por onde o veículo passou. O veículo passou por aqui e olha onde ele foi parar. Solta a imagem. Ele passa por aqui, amassa o mato. Tá vendo a entrada dele aí? E ele vai parar ali embaixo, gente. Ó, onde ele foi parar? Lá onde estão aqueles carros, ó. E é uma descida assim, ó. Tá vendo onde ele foi parar, ó? Onde ele foi parar? Olha lá o carro lá. E aqui ele está fora, ele estava dentro desse buraco, atrás desse rapaz aqui, ó. Ele estava dentro de um buraco, tombado assim. Então, visualização praticamente impossível. O menino chamou a atenção que aqui em cima do morro tinha um pedaço de para-choque, chamou a atenção dele. Ele desceu para olhar e viu o carro lá embaixo. E aí foi falado, né? Provavelmente ainda o laudo ainda não saiu, mas ela estava debaixo do carro, leva a crer que ela estava sem o cinto, mas isso vai ser analisado ainda. Dentro do carro estavam os pertences, né? A bolsa, enfim, todos os pertences dela, documentos, né? Estavam dentro do carro, foi aí apreendido pela Polícia Civil.
O local é complicado, gente. O acesso foi realmente complicado, para a gente chegar até lá embaixo também foi complicado. Então, a perícia agora, a perícia da Polícia Civil vai fazer análise para saber a causa da morte, né? Pode ser, não descarta ainda que pode ser por questão de bebida, né? Pode ser ter passado mal, desmaiado e o carro desceu a ladeira. Agora, o fato do velocímetro ter marcado 60 km por hora, ela pode ter reanimado no momento que o carro começou a descer. E aí ela freou e o velocímetro parou também. Então tudo isso vai ser analisado, tudo isso tem que ser analisado pela perícia. Não adianta começar a supor situações aí. Onde que está o morro, gente? Olha a distância. Aqui é a 304, né? Olha a distância onde veio parar o carro. Então, quem vai analisar realmente é a perícia. Vai levantar todas essas dúvidas. Aliás, vai levantar as dúvidas, não, vai dar as certezas, né? A perícia trabalha com... É uma ciência, então ela vai trabalhar com a certeza. Mas tudo leva a crer realmente que se trata de um lamentável acidente na SP-304. O que eu deixo aqui, a pergunta, né? Se de fato ela estava alcoolizada, não tem nada provado ainda. A gente já afirmando aí, né? Não tem nada provado. Mas se de fato ela estava alcoolizada, a gente começa a pensar certas coisas, né? Por que não teve um anjo para impedir? Vendo que ela estava alcoolizada, por que não impediram dela sair? Um pai e uma mãe, eu tenho certeza disso, que um pai e uma mãe, se vê o filho alcoolizado, capaz de entrar na frente do carro para o filho não sair com o carro. Né? Então, se ela de fato estava alcoolizada a ponto de perder a direção, se ela estava alcoolizada a ponto de perder a direção ou desmaiar, né, ela passou sinais disso. Países como a Inglaterra e até alguns estados dos Estados Unidos, o proprietário do estabelecimento, ele tem a obrigação de parar de vender bebida a partir do momento que o cliente que está ali demonstrou estar alcoolizado. Países como Inglaterra, que tem um horário, depois do tal horário não pode vender mais bebida, né? E estados dos Estados Unidos, alguns lugares, localidades dos Estados Unidos também é proibido. Percebeu que a pessoa começou a ficar bêbada, não posso vender mais bebida para você. Lá é lei. Lá é lei. Então tudo isso vai ser apurado. Se de fato ela estava alcoolizada, se foi um mal súbito, se ela teve um ataque cardíaco, tudo isso vai ser analisado. O airbag, os dois disparados, viu? Os dois airbags acionados no veículo aí. Olha a parte traseira como é que tá, gente. Totalmente destruída. Olha isso. Virou hatch. Era um sedã, virou um carro hatch, tá vendo? Então, leva a crer também que ela bateu primeiro, a batida forte foi na traseira aí. Tudo isso vai ser analisado pela perícia. Causa morte, se ela estava embriagada ou não, se o veículo teve alguma falha mecânica, isso vai ser avaliado pela perícia. Então, o delegado falou de uma excelência, competente, assim, o delegado, extrema competência. Em 30 dias teremos o resultado aí, claro que a gente vai acompanhar a investigação e passar para todos aqui, tá bom? Algum comentário, alguma dúvida, Maria? Neto, as pessoas estão comentando aqui a respeito da matéria. O Cristiano, boa noite, Neto, Maria, sobre o caso da Aline, trabalho em Americana. Passo nesse local todos os dias, na minha opinião, é um lugar menos perigoso da pista. Foi ele até diz comentado aqui, pelo rapaz do DER, né? Que ele falou que ali é uma reta, né? Exato, ele diz aqui, é estranho que ali é uma reta e mais ou menos 2 quilômetros tem uma curva que começa da usina. E a 1 quilômetro antes tem uma pequena curva em frente a um posto de gasolina. O Periquito também está levantando algumas questões aqui, Neto, né, fazendo algumas perguntas que a gente já acabou comentando, né? Ele perguntou aqui onde estão as marcas no asfalto. Realmente, acho que não houve no asfalto. Eu não vi, não sei se a perícia fez análise lá. Provavelmente sim, mas eu não vi. O que eu vi foi o mato abaixado. A grama, ele está perguntando o mato. A gente mostrou na imagem lá, um mato abaixado, provavelmente por onde o veículo passou. O mato está marcadinho assim, né? Mas qualquer outro detalhe é a perícia que vai levantar. Né? Mas que eu falo, que eu vi o mato abaixado e eu vi a dificuldade que foi para chegar até o local difícil acesso, gente. E mato alto, não vê nenhum tipo de, olha, teve máquina entrou por aqui, não, era mato. Foi realmente aí a entrada dos veículos para baixar esse mato para poder resgatar o carro. A gente vai continuar acompanhando esse caso, tá bom?